Tivemos aqui um pequeno problema de microfone fechado, então vamos de novo por aqui, pessoal. Boa tarde a todos, bem-vindo aqui ao nosso Faz Mais Simples, mais um episódio desse canal jurídico pelo qual o Faz Advogados pretende tratar temas atuais e polêmicos do universo jurídico de forma descomplicada. E assim eu inicio hoje falando sobre as questões que são restrições ao per se, se inconstitucionais ou ilegais. E meu nome é Rafaela Francisqueto, sou sócia da consultoria tributária e está comigo também o André Azeredo, que é o nosso sócio de contencioso tributário e que começa aqui também a dar uma palhinha do que a gente vai tocar nessa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. O objetivo aqui é tentar desmistificar e simplificar algumas das discussões que estão rolando aí no mercado jurídico sobre as restrições que ocorreram recentemente à abrangência do PERSE. Então, vamos tratar desses temas aí cabeludos. É verdade, André. Acho que para que a gente possa entrar no detalhe, né, dessas últimas questões que, na verdade, surgiram em dezembro, praticamente fim de novembro, tivemos algumas coisas com a instrução normativa, mas especificamente em dezembro vieram as restrições mais pesadas. Eu vou dar um overview sobre o que é o PERSE ou per se, que muita gente sempre nos questiona de qual é a forma correta de pronúncia, e aí eu lhes digo que não sabemos a forma correta, porque o programa se chama Programa Emergencial de Retomada ao Setor de Eventos. E, como sigla, não há também nenhum impedimento que se fale PERSE. Então, nessa apresentação, vocês vão me ver falando per se, ora PERSE, enfim, estamos falando do mesmo programa. Esse programa, ele surgiu com a Lei 11.148, que foi publicada em maio de 2021, porém ela tem origem em um projeto de lei que veio em dezembro de 2020. E desde lá, por conta da parceria que temos com a Ampro, que inclusive nos apoia nessa live, a Associação de Marketing Promocional, nós estamos acompanhando o assunto e de forma muito crítica aqui a gente vai comentar todos esses pontos. Então, como eu bem dizia, a questão da lei que surgiu em maio de 2021, ela teve como preocupação dar apoio, dar suporte para um setor ou setores, eventos e turismo, que foram muito sucateados, muito prejudicados com a crise da Covid-19. Costumamos dizer que foram os primeiros setores a fechar, a não poder exercer suas atividades, e os últimos a retomar as suas atividades. Em função disso, surgiu esse projeto de lei, que na ocasião veio justamente justificar essa perda que esse setor, que esses players do setor tiveram por meio da previsão de um programa de parcelamento de débitos tributários e também uma forma de beneficiar o futuro das atividades que haviam sido restringidas durante o período pandêmico. Essa forma de atividade, esse benefício para as atividades futuras se deu com a redução à alíquota zero dos principais tributos corporativos, PIS, COFINS, IR e CSL. No entanto, quando essa lei tomou vigência, que foi em maio de 2021, essa parte dos benefícios da alíquota zero ficou vetada. E somente em março de 2022, com a derrubada do veto pelo Senado, que esse benefício voltou a vigorar. Então, de março de 2022, quando derrubado o veto, esse benefício passou a tomar forma e aí vieram diversas questões. De lá para cá, então, estamos há quase um ano tratando desse programa, foram muitos os enfoques, foram muitas as organizações das atividades de todas aquelas empresas que estavam listadas na portaria do Ministério de Economia, que saiu publicada em
junho de 2021, ou seja, então a lei entra em vigor em maio de 21, em junho de 2021 foi publicada uma lista, que na ocasião tinham 88 quinais. O que isso significa? São os códigos de atividades econômicas daquelas empresas que poderiam se beneficiar, seja da redução da alíquota zero ou alguma outra particularidade que fosse condizente ali com os programas de parcelamento, que foram previstos também nessa lei 11.148. Aqui a gente vai dar um enfoque especificamente para esse benefício da redução da alíquota zero. Então, em março de 2022, essas empresas ali listadas, a partir dos seus quinais, códigos de atividade econômica, 88 na época, puderam começar a se aproveitar desse benefício de redução de alíquota zero. Nesse contexto, as análises diziam respeito a sua atividade, ela está totalmente incluída dentro desse KNAI aqui beneficiado, você tem mais do que uma atividade, a sua receita integralmente ela é faturada a partir dessa atividade que é aqui beneficiada, ou há outras receitas, você toma crédito, você não toma crédito, você está no Simples Nacional, enfim, diversas análises foram feitas sob a ótica de cabimento, de enquadramento dessas atividades econômicas no programa per se. E isso vinha numa certa toada, sem manifestações por parte da Receita Federal ou qualquer outro veículo, até o mês de outubro, mais precisamente até 31 de outubro de 2022, quando então, pela primeira vez, a Receita Federal se manifesta por meio da instrução normativa que foi publicada em 31 de outubro, como eu disse, de número 2114 de 22. Nessa instrução normativa, começa a se verificar uma primeira linha de restrição sobre o programa. Em que sentido? Não se falavam ainda de atividades específicas, porém, essa primeira linha de restrição dizia, olha, aquela lista de atividades que foram previstas na portaria em 2021, elas têm que estar relacionadas diretamente com a entrega de eventos, têm que estar relacionadas diretamente com a atividade de hotelaria, têm que estar relacionadas diretamente com a atividade de turismo. E mais, para aqueles que estão relacionados à atividade de turismo, há necessidade de comprovar a inscrição junto ao Cadastur. Nesse momento, então, o mercado começa a ter uma movimentação para justamente buscar entender se as restrições faziam sentido, se não faziam sentido, o que era defensável, no sentido daquele passado de março até outubro, se haviam novas providências a serem tomadas, né, algum reenquadramento, um novo planejamento. Mal deu tempo de todo mundo assentar e pensar em como deveria se portar dali para frente, surge a medida provisória de número 1147, publicada em 20 de dezembro, onde, nesse momento, então, não com força de instrução normativa, que é considerado um instrumento legal pelo qual o fisco tem que simplesmente regulamentar aquilo que a lei já trouxe, e nesse caso, já que adiantamos que houve alguns aparentes desvios, ou seja, a instrução estava falando mais do que a própria lei, vem então a medida provisória que de fato traz um cenário muito mais pessimista, porque ela claramente traz a informação de que aquela lista de atividades econômicas que haviam se organizado desde março até aquele momento de dezembro, estava em vias de ser reduzida por um novo ato do Ministério da Economia,
que acabou realmente sendo editado e restringiu os 88 quinais para apenas 38, ou seja, daquele universo de 88 atividades econômicas que estavam sendo asseguradas para esse benefício, né, asseguradas pelo menos do ponto de vista formal, por ali estarem relacionadas dentro do programa, esse universo reduziu. E qual foi a justificativa? Né? E aqui é interessante a gente fazer um ponto da justificativa que a medida provisória trouxe, confrontando com a justificativa que a lei foi editada. A medida provisória, ela trouxe como justificativa uma preocupação orçamentária. Simples assim. As atividades, né, se lê a partir da justificativa da medida provisória, que as atividades relacionadas na lista de quinais são atividades que se verificam, se relacionam ao setor de eventos de forma direta e indireta. E que esse não é o objetivo do programa. O objetivo do programa, segundo a justificativa da medida provisória, é de endereçar o benefício para atividades diretamente relacionadas ao setor de eventos. E que essas atividades, então, diretamente relacionadas ao setor de eventos, estão e foram, né, depois dedicadas nesse novo ato do Ministério da Economia, que restringiu dos 88 quinais para os 38. Quando a gente pega essa justificativa da medida provisória e compara com a justificativa da lei, aqui se verifica um ponto, vamos chamar aqui de curioso. A lei, quando foi ali editada, ela veio justamente dizendo: eu vou ser a salvaguarda desse setor que foi realmente sucateado. Eu vou ser a salvaguarda desses players todos que foram aqui escolhidos pelo governo para encerrarem suas atividades em benefício de toda a população, né? Por conta da questão do contágio da Covid. E na justificativa, existe uma relação, inclusive nominal, de players. Claro que isso é de forma ilustrativa, mas quando a gente analisa sob a ótica da intenção, o que justificou o programa e por que depois ele foi retirado ou foi reduzido, essa lista ela é curiosa, porque é feita referência a diversas atividades que foram cortadas nos quinais agora. Atividades como músicos, né, que são exploradas por músicos, iluminadores, seguranças, floristas, cerimonialistas, barmans, agentes de limpeza, entre outros. Atividades essas que estavam representadas nos quinais e que, pelo ato do Ministério da Economia, foram cortadas. Então fica aqui a dúvida, né? Nós aqui como operadores do direito, como quem estuda e busca assessorar sobre esse assunto, até que ponto essa redução, essas restrições, elas são legais, ou então são inconstitucionais? No plano da consultoria tributária, que é a que eu acabo exercendo, existe aí toda uma composição de orientação que vai ao encontro do risco, que vai ao encontro do apetite, que vai ao encontro do estímulo de cada empresa. Então, existe toda uma montagem muito particular, um planejamento muito particular que diz respeito àquela pessoa jurídica. Mas há questões que podem ser analisadas num plano mais macro, num plano de atenção coletiva. E é sobre esse ponto que o André vai falar e vai explorar isso para a gente no judiciário. Obrigado, Rafa, aí pela introdução bem completa do tema. Como vocês observaram a partir da fala da Rafaela,
ao longo dos últimos anos, houve uma série de restrições ao PERSE que elas se baseiam em atos inferiores à lei. Basicamente, é a posição da Receita Federal manifestada em instruções normativas, portarias, com exceção dessa recente medida provisória, que essa sim, se aprovada pelo Congresso, vai ter força de lei. Então, o que a gente observa ao longo desse período de questionamentos é que houve 4 linhas de restrição à abrangência do PERSE, que existem bons argumentos que podem gerar objeto de questionamento dessas restrições no judiciário. Eu vou aqui adiantar os temas e depois eu vou entrar no detalhe de cada um deles. O PERSE não se aplica ao Simples Nacional. Tem uma discussão sobre se ele abrange todas as receitas da pessoa jurídica que se sujeita ao PERSE ou se só as atividades vinculadas especificamente ao setor de eventos. Tem a questão da exclusão dos quinais e como isso conversa com a Constituição e com a própria lei do PERSE. E tem a questão da exigência de cadastro no Ministério do Turismo para fazer jus ao benefício fiscal, que é o famoso cadastro. Tratando em linhas gerais, quando a gente fala de benefício fiscal, o benefício fiscal ele tem que ser concedido por lei. E o que eu quero dizer com isso? Os aspectos objetivos e subjetivos do benefício fiscal têm que estar previstos em lei. Então, quem tem direito, como tem direito, em que abrangência tem direito, tudo isso tem que estar previsto na própria lei que cria o benefício fiscal, e o PERSE, por tratar de alíquota zero, é sim um benefício fiscal. O que o decreto, a instrução normativa pode fazer é criar regulamento, definir minúcias para viabilizar com que a lei seja cumprida, mas não entrar no mérito de quem tem direito ou não ao benefício fiscal e como esse direito vai ser exercido. Nesse cenário, a gente também observa que quando a gente fala de benefício fiscal, tem que haver uma certa coerência na concessão desse benefício fiscal com o que diz a Constituição. E é aí que vem, por exemplo, o questionamento de o PERSE não abranger o Simples Nacional. A Constituição ela foi construída sob a ótica de que as pequenas e microempresas elas vão ter um tratamento tributário favorecido justamente para você incentivar o empreendedorismo dos microempreendedores e das pequenas empresas. Então, não faz sentido que grandes empresas do lucro real e do lucro presumido tenham direito a uma alíquota zero no PERSE e as pequenas empresas do Simples não tenham. Nesse ponto, não é que o Simples está sendo favorecido, como estabelece a Constituição, está sendo prejudicado. As empresas comuns, digamos assim, que não são do Simples, têm uma condição mais vantajosa do que aquelas que estão no Simples e que, teoricamente, são as que mais sofreram os efeitos nefastos da pandemia do Covid. Então, por uma questão de isonomia e de justiça fiscal, as empresas do Simples deveriam, sim, ser abrangidas pelo PERSE, e esse é um dos pontos que dá para questionar perante o Judiciário. O argumento é o de que não faz sentido grandes empresas terem um benefício que as pequenas empresas não têm, sendo que toda a ótica constitucional foi construída para privilegiar essas pequenas empresas do ponto de vista tributário, não prejudicar a situação delas. A questão do cadastro também veio por ato inferior à lei, por instrução normativa, e ela tem 2 pontos principais aí. O primeiro, o cadastro ele é um cadastro facultativo, não é obrigatório. E segundo, a lei que instituiu o PERSE, ela não colocou como condição para eu me aproveitar desse benefício que eu tenha esse cadastro. Então, não pode um decreto ou um ato da Receita trazer uma restrição de abrangência subjetiva do benefício fiscal, ou seja, de quem pode exercer esse direito, que não está prevista na lei. Então, aqui a gente tem um claro conflito entre o que diz a lei e o que diz os atos normativos da Receita e decretos, e, conforme a jurisprudência clara dos tribunais superiores, tem que prevalecer o que está dito na lei. Então, esse é um segundo ponto de questionamento. O PERSE não pode ser restrito apenas às empresas que estão inscritas no cadastro, porque isso não está previsto em lei. O terceiro ponto é o seguinte:
Quando a gente fala de quais receitas e quais resultados estarão sujeitos à alíquota zero, a lei diz indistintamente que são os resultados da pessoa jurídica. E a gente notou alguns movimentos da Receita Federal tentando restringir esse conceito para os resultados da atividade do setor de eventos, específicas dos quinais que agora estão na lista de empresas abrangidas. O que também é bastante questionável, porque a lei não faz essa restrição. E se a lei do benefício fiscal não faz essa restrição de natureza de abrangência do benefício fiscal, o ato normativo da Receita ou infralegal também não poderia fazer. E aí, passando por essas discussões sobre conflito da lei com os atos da Receita e da própria lei com a Constituição no que tange ao tratamento privilegiado do Simples, a gente entra na questão da exclusão dos quinais. Por que é questionável a exclusão dos quinais que foi realizada recentemente? Primeiro ponto. O PERSE ele foi direcionado originariamente para as empresas que trabalham direta ou indiretamente com o setor de eventos e outras atividades que se entendeu que foram prejudicadas pela pandemia. Então, no conceito de atividade indireta no setor de eventos, que está previsto na lei ainda, que não foi revogado pela medida provisória, você pode inserir, sim, alguns dos quinais que foram excluídos do programa emergencial de recuperação do setor de eventos. E aí, nesse ponto, entra toda a lógica que a Rafaela explicou, que já na origem do projeto era para se abranger as atividades direta ou indiretamente vinculadas ao setor de eventos, porque senão você desonera uma parte da cadeia, mas não desonera a cadeia de fornecedores, então, indiretamente, esse custo tributário acaba sendo suportado pela empresa de setor de eventos. Então, faz todo sentido, até pela lógica de criação do PERSE, que você aplique a alíquota zero para empresas direta ou indiretamente atuantes no setor de eventos. E aí entra, por exemplo, alguns setores que foram excluídos recentemente do PERSE, como é o caso das consultorias em publicidade, intermediação e agenciamento em geral, etc. E ainda tem um último ponto, que é o seguinte: qualquer exclusão de KNAI no âmbito do PERSE, ele representa, para essa empresa que foi excluída, um aumento indireto de tributo. Porque antes eu tinha um benefício que a partir de agora eu não vou passar a ter. Quando a gente fala de aumento indireto de tributo, tem jurisprudência pacífica dos tribunais, no sentido de que esse aumento indireto de tributo só é válido se for por lei e se respeitar um prazo de adaptação para que o contribuinte consiga programar suas receitas e seu custo à luz dessa tributação nova que ele não estava esperando, que é o que a gente chama de princípio da anterioridade, que no caso é um prazo de 1 ano para o IRPJ, ou seja, só vale no exercício seguinte, ou de 90 dias para o PIS, COFINS e para a CSLL. Então, esse ponto também tem que ser observado, ou seja, se há aumento indireto, tem que ser por lei e tem que respeitar esses prazos de 1 ano para o IRPJ e de 90 dias para o PIS, para a COFINS e para a CSLL. Então, assim, de todos esses temas, a gente nota que eles têm fundamento constitucional e legal forte, tem bom argumento jurídico consistente. Eles se baseiam em precedentes dos tribunais superiores sobre temas análogos e, inclusive, alguns desses temas já têm decisão dos tribunais específica, liminares e decisões do tribunal, favorecendo os contribuintes. Então, assim, para as empresas que se encontram nessas situações de não consigo aproveitar o PERSE porque sou do Simples, não consigo aproveitar do PERSE porque não tenho cadastro, meu KNAI foi excluído, a depender de uma avaliação de custo-benefício, claro, vale a pena discutir o tema em juízo sim, porque as chances de êxito são razoáveis. Então,
A gente observa que tem bom argumento, tem precedente, o assunto está ganhando força no judiciário e a tendência é que isso ganhe cada vez mais força conforme o assunto vai sendo discutido e tratado e questionado. Então, se a sua empresa está numa situação em que foi prejudicada por todas essas restrições ao PERSE, vale sim correr atrás do seu direito no judiciário. E seja com a gente, seja com qualquer escritório, a chance de êxito pode ser muito boa, bem razoável. Então, vale estudar no detalhe esses temas e decidir internamente como é que vocês pretendem seguir em relação a ele. Basicamente, em termos de discussões no judiciário, são essas que que existem hoje. Pode ser que surjam outras, mas o que tem posto atualmente é isso. E a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida ou esclarecer qualquer situação que seja específica de uma ou de outra empresa. Passo a bola para você, Rafa. Obrigada, André. Maravilha. Toda vez que a gente passa, né, por questões que têm uma sequência de atos legislativos, como foram os que nós aqui enfrentamos, né, seja a instrução normativa que vem em novembro, a medida provisória que vem em dezembro, sempre gera um barulho inicial, depois uma necessidade de realmente colocar o pingo nos is, medir os impactos, né, de cada empresa e aí sim avaliar as melhores, o que tem as melhores ideias, o que pode ser feito, né? Um ponto que vale a pena a gente colocar aqui também é que essa medida provisória bendita do dia 20 de dezembro, ela tem um prazo de avaliação agora até março. Então, é importante também que nós tenhamos em mente, né, quem estiver aqui nos escutando e que esteja aqui pensando em como vai reorganizar na hipótese de, eventualmente, um dos quinais ou o único quinai que estava sendo beneficiado tenha sido cortado, essa medida provisória, ela pode vir a cair, que é o termo que a gente chama, caso não seja aprovada aí pelas câmaras legislativas. Esse prazo vai se dar, finda no dia 31 de março. Até lá, estão sendo apresentadas emendas, creio que amanhã seja o último dia de apresentação. Hoje, pelo site do Senado, já verifiquei que são 12 emendas apresentadas, me desculpem, e uma delas fala a respeito dos quinais. As demais falam sobre outros assuntos, buscam a inclusão de outros setores, porque o setor aéreo foi incluído nessa medida provisória, né? Antes ele não era beneficiado. E essa emenda, há uma emenda específica que está falando desse assunto dos quinais. Bom, penso que até agora a gente conseguiu resumir os pontos que estavam sendo abordados aqui na nossa pauta, e se houver questões, estamos aqui à disposição. Não sei se foram postas algo no chat, ou mesmo podemos respondê-las posteriormente, pelo encaminhamento de e-mails, né, aos nossos e-mails diretamente aqui no FAS. Exato. Ok. Nossa produção aqui está nos dizendo que não houve perguntas pelo chat, então agradecemos a presença de todos. Caso existam dúvidas e questões que nós possamos contribuir posteriormente, encaminhem para nós. E por fim, André, muito obrigada pela parceria. Obrigado, Rafa. Obrigado quem assistiu a gente até aqui. E qualquer dúvida, é só chamar. É isso aí. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigadão.